Boa noite, Maiara. Boa noite. Hoje temos a honra e o privilégio de ter aqui em nossa frente um cirurgião oncológico, Dr. Rodrigo Rafu. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite e por me receber aqui. Bom, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a oncologia. Para quem não entende terminologia que está acompanhando a gente, o que seria a oncologia são os tipos de câncer, né? E o doutor, ele é especialista nisso. Mas, antes da gente começar nosso plantão, vamos apresentar as pessoas que estão com a gente fazendo esse sonho se tornar real, né, Diogo? É isso aí. Então, pessoal, para começar, né, a gente gostaria de agradecer primeiramente os nossos convidados, lógico, o Dr. Rafu, a esposa dele que está aqui atrás, não está dando para ver, o João que está ali sentado, que é o filhinho do João, né, João? Tudo jóia? E começar falando sobre os nossos patrocinadores, né? Agradecer muito ao Supermercado Kimura, ali no Jardim Bandeirantes, da Mayra Kimura, da Sayuri Kimura, né? É o supermercado que ele atende de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 20 horas da noite, tá? No domingo, das 7 da manhã às 13 horas, tá? É um supermercado muito completo, com hortifruti, açougue, legumes, bem fresquinhos, são colhidos e entregues todos os dias na parte da manhã. Pãozinho, aquele pãozinho quentinho, né, feito na padaria de hora em hora. Pode chegar lá que sempre vai ter um pãozinho quentinho, aquele mais moreninho, aquele mais clarinho. Eu gosto do moreninho, né? Então eu chego lá e já sabe. MJ Gráfica, né, especialista em materiais gráficos, marketing digital, criações de logotipos, sites e muito mais. Tá bom, pessoal? O telefone é o 996787208. Entre em contato com eles. Criação de logotipo, criação de sites, marketing digital, o que vocês precisarem, MJ Gráficas. Liderar Cursos, né? A Liderar Cursos hoje conta com mais de 200 cursos, é uma plataforma online com diversas áreas, com cursos em diversas áreas da área da saúde. Cursos com certificados válidos em todo o território nacional. Então, se você quer se aperfeiçoar dentro da sua área, procure Liderar Cursos, tá bom, pessoal? A Liderar Cursos tá com o telefone 14 99903 2764 ou no @liderar_cursos, beleza? www.liderarcursos.com.br. Entre em contato com a Josiane, que vocês vão se amarrar. Todos os cursos na área da saúde que vocês precisam, com certificados dentro de todo o território nacional. Entre eles, também temos agora a Cutelaria Marília, facas artesanais, para você que gosta daquela faca, né, bem caprichada, aquela faca feita com excelência, com todos os padrões, dentro de todos os requintes que a cutelaria requer, você vai encontrar na Cutelaria Marília. Tá joia? Facas com personalização, você pode colocar seu nome, logotipo, presentear o pai, a mãe, o irmão. Tem faca para todos os tipos e todos os gostos. Facas de caça, churrasco, entre outras, tá bom? Até o dia 24 de dezembro, pessoal, porque a cutelaria fecha dia 24 e depois só abre dia 2 de janeiro, tá bom? Então até o dia 24, corre lá que ainda dá tempo de pegar alguma coisa bem bacana lá para você presentear o seu parente querido, tá bom? E depois temos a Potira Bolos. Bolos de festas, bolos artesanais, bolos feitos com aquela qualidade e o sabor sem comentários, é o melhor. Pode ir que eu garanto para vocês, tá bom? Potira Bolos, bolos de festa para aniversário, aquele bolo de aniversário diferenciado, temático, do jeito que você gosta, com aqueles bolos de pote, bolinhos de pote. Pô, esses aí, quem não gosta de um bolinho de pote no hospital, na madrugada, nem na hora que bate aquela fomezinha? Potira Bolos, tá bom? Telefone 998-16-7358. Tá joia, pessoal? E é isso aí. Então bora passar o plantão? Bora passar o plantão. Começando. Doutor, então fala um pouquinho pra gente do senhor. O SAMU foi um dos meus primeiros empregos aqui em Marília. Eu, apesar de recém-formado, eu aceitei o desafio. Na ocasião, quem me chamou para trabalhar foi a enfermeira Shirlene, que ela que iniciou o SAMU aqui. Ela confiou. Gente, participação especial. Esse é o João. É o filho do Dr. Rafu. Na ocasião, ela me chamou para
para iniciar esse desafio. Ela estava montando um time de médicos, eu aceitei, apesar de ter muita responsabilidade. Eu aceitei o desafio e comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei no SAMU durante 20 anos, né? Uau. E esse ano, março de 2023, que eu optei por motivos particulares, né? A estar não mais fazendo plantão lá, né? Isso para mim foi um pouco difícil, essa tomada de decisão. Haja visto, eu sempre gostei muito da urgência e emergência. Tive 20 anos, né? 20 anos. E foram 20 anos de um portfólio que eu posso dizer com toda, vamos dizer assim, com todo respeito do mundo, mas tem muita história, né? Que eu vivenciei, ocorrências que eu vivenciei que, graças a Deus, graças ao que eu aprendi como médico, né? Não só eu, né? Eu estou dizendo como eu fiz, mas ninguém trabalha sozinho. Nós temos uma equipe e, como toda equipe, o SAMU só trabalha e consegue vencer em equipe. E eu tenho um portfólio grande, extenso, de ocorrências, de situações, e hoje alguns amigos foram meus pacientes ou familiares, enfim. Isso me trouxe bastante experiência também na parte de urgência e emergência. E assim, o que é o câncer, né? E como ele se desenvolve? Tem o jeito mais simples de explicar o que é o câncer, né? Muitas pessoas às vezes confundem, né? O que é tumor, o que é câncer? Isso. Câncer é câncer e não tem outra forma. Câncer é uma neoplasia ou um tumor maligno, que são as mesmas coisas. O câncer, ele é uma formação, é uma neoformação, uma nova formação, que começa a partir de células que perdem o controle do seu controle de replicação e acabam desenvolvendo células que são totalmente tortuosas, imaturas e desfuncionalizadas, né? E acabam crescendo de uma forma desordenada e acabam formando um aumento de células, que esse é o tumor, vai formando uma massa, entendeu? Que esse é o chamado tumor. E todo tumor, ele pode ser considerado como um câncer ou não? De uma certa forma, vulgarizou-se a palavra tumor para designar câncer. Então você chega e fala assim, eu mesmo, às vezes a gente fala, né? Um colega pergunta, o que você vai operar hoje? Eu vou pegar um tumor de intestino, entendeu? O que você vai fazer hoje? Eu vou pegar um tumor de pulmão, vou operar um tumor de pele. A gente acaba vulgarizando, mas tumor, pela definição médica, tumor é aumento de volume, certo? Então, por exemplo, se você está jogando bola e você bate, você forma um hematoma é um tumor de sangue, aumento de volume, tá? Mas não é um tumor maligno. Existem tumores que são sólidos, como o lipoma, por exemplo, que é um tumor benigno, tá? Então, o correto é tumor benigno e tumor maligno. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres? Ele é um dos cânceres que mais acomete e mata as mulheres, sim. Tá? Ultrapassando o câncer de pulmão, por um exemplo. Sim, para as mulheres, sim. Para as mulheres, de uma forma geral, pulmão. Individualizando, mama, aí, no mulher. caso, a mulher, a próstata nos homens, né? Que é individualizado por sexo. Entendi. Hoje no Brasil, o câncer que mais mata é o câncer de pulmão. Sim. De uma forma geral, De uma forma diz. geral. Isso. Né? Nas mulheres, a mama. fica a mama. E para os homens? A próstata. A próstata mesmo. Então, homens, vamos cuidar, hein? Não, Porque o homem, ele tem muito medo. O preconceito do homem é muito grande, né, em fazer o exame, né? Da mesma forma que você fala do preconceito no diagnóstico do câncer de próstata, né, que ele é feito através de vários exames, um deles é o toque. A mulher também tem o pudor dela, porque a mama, ela é muito representativa para a mulher como parte do corpo feminino. E o que acontece? Ninguém quer perder nada, né, do seu corpo. E muitas vezes a pessoa menospreza ainda hoje, apesar do grande número de informação, da internet, dos programas que tem de alerta, dos programas que tem da rede básica, de mamografia, de investigação, de rastreamento do câncer de mama, ainda assim, os casos são pegos de forma evoluída, né? E
Ainda hoje, apesar de grande aumento do diagnóstico através de disponibilidade de exames, ainda se tem um retardo ainda no diagnóstico, de uma forma geral ainda em qualquer tipo de câncer. O tratamento oncológico, ele deixa o paciente mais fraco? Quando a gente fala de tratamento oncológico, existem vários tipos de tratamentos oncológicos. Existe um tratamento que é um tratamento curativo, existe um tratamento de suporte, existe um tratamento de controle e um paliativo, certo? Quando a gente se fala de tratamento, eu entendi a sua pergunta, né? Quando você, de um tratamento efetivo, que você vai usar uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia para você exterminar uma doença, entendeu? Os quimioterápicos, né, eles são medicamentos que eles matam células. Independente se ela tá boa, doente, se ela tá ruim, se tá doente, se tá saudável. Os medicamentos, eles sofrem aprimoramentos para evitar efeitos colaterais. Infelizmente, né, nem todos conseguem enxergar e ter um óculos, né, ou um binóculo para enxergar o que é bom e o que é ruim. E esses medicamentos, eles, infelizmente, têm alguns efeitos colaterais, sim. Isso varia muito de doença para doença, do tipo de doença, da idade, entendeu? E o medicamento que é prescrito. Tem quimioterapias que são orais, tem quimioterapias que são injetáveis. E tem a radioterapia, né? E tem a radioterapia. Então, assim, todos esses tratamentos, eles causam efeitos colaterais. A radioterapia causa queimaduras, entendeu? Muitas vezes ela causa feridas, né? Ela ajuda de um lado e causa um prejuízo de outro. Da mesma forma a quimioterapia também. Então, o tratamento oncológico, ele dá, sim, uma certa debilidade no paciente, que já é um paciente imunodeprimido, porque o câncer ele está relacionado com a imunidade. Indivíduos que têm baixa imunidade, renais crônicos, pacientes com HIV, pacientes diabéticos, pacientes que são assim muito desnutridos, eles de fato têm maior facilidade de desenvolver esse tipo de doença oncológica. E quando você faz um tratamento oncológico, você debilita mais ainda esse paciente. Por isso que, né, apesar de eu não fazer tratamento clínico desses pacientes, né, existe uma equipe na Santa Casa que faz isso, que é a oncologia clínica, né, que o faz com muita maestria, diga-se de passagem. A oncologia é maravilhosa. Né, a quimioterapia ela causa, de fato, reações no paciente, e cada um é de uma forma. E para fazer a quimioterapia prévia, é solicitado exames. Então, o paciente ele chega no hospital para fazer a quimioterapia, hoje ele é solicitado exames para saber se ele tem condições de ser operado. Entrando nessa questão relacionada a exames, né? Tudo que nós estamos falando aqui hoje entrou como caixinha de pergunta nos nossos sites e tal, e as pessoas foram mandando e nós selecionamos e fomos passados, já passamos alguma coisa para o senhor. Né? Para a gente não ficar só engessado nisso aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, tem o Léo SLA, ele está fazendo uma pergunta muito pertinente ao assunto, e o senhor estava quase começando a falar, me perdoe por ter cortado o senhor. Ele está falando aqui sobre o exame de sangue, né? Como dá para descobrir no exame de sangue e tal, né? Se tem algum tipo de doença. Mas ele está dizendo aqui, ele está querendo saber também que quem tem casos de câncer na família precisa fazer algum exame? Não está naquelas perguntas que a gente previamente passou ao senhor. Muito boa pergunta. O câncer, ele basicamente, ele ou é adquirido através da genética da pessoa, ou ele é criado, vamos dizer de uma forma, ele é formado na pessoa através de hábitos ruins ou ocupações que causam esse tipo de facilidade em desenvolver câncer, como por exemplo, pessoas que trabalham em locais onde tem poeira tóxica, como cimento, como asbesto, né, como fumaça de fogão ou de fornalhas, entendeu? Pessoas que são expostas ao sol, né? No primeiro caso da inalação de fumaças, o principal desenvolvimento é o câncer de pulmão e de laringe também, né? E no caso de exposição ao sol é o câncer de pele, certo? Que de uma certa forma ele é um dos mais incidentes no Brasil,
o câncer de pele, não o melanoma, tá? E assim, a respeito dos exames de sangue, é que ele fez várias perguntas em uma só. A respeito dos exames de sangue, existem exames de sangue que auxiliam a você fazer o fechamento diagnóstico do paciente. Mas basicamente um câncer ele é diagnosticado através de uma biópsia. Você precisa tirar um fragmento dele, mandar para um médico patologista para que esse médico diagnostique o tipo da doença através do laudo histopatológico ou de uma imunohistoquímica e dê o nome da doença. Porque, por exemplo, você tem um tipo de linfoma. Esse tipo tem 3 ou 4 subtipos e assim por diante. E isso é através do estudo histopatológico. Os exames de sangue, eles fornecem informações importantes, principalmente para o segmento. Vou dar um exemplo aqui. Você opera um câncer de intestino. O que acontece? O câncer de intestino ele vai ser acompanhado através de tomografia, de colonoscopia, de PET scan e de exame de sangue. Por exemplo, o exame chamado CEA, que é o antígeno carcinoembriogênico, e o CA199, que são proteínas formadas no sangue que todos nós temos, só que quem tem o câncer é usado para acompanhar. Então você operou um câncer, fez quimioterapia no câncer, esse exame de sangue reduziu, ele estava alto, o CEA da paciente estava, sei lá, 30 ou 40. Ele operou, fez quimioterapia, está tudo legal, esse CEA reduziu e foi para 5, ou para 7, ou para 3. Está normal. E aí você vai seguindo esse paciente. Chega nisso? Sim, valor, 40, chega. 50? Chega a 100, 200, 300, depende do grau. Do grau de evolução da doença. Esse exame de sangue, por exemplo, ele é utilizado para você, ele é muito sensível, para utilizar para você ver se está existindo progressão da doença ou recidiva. Então vamos dizer, deu um ano lá de tratamento, está tudo normal. Você vai retornar no médico, ele pede o exame, o marcador tumoral vem estourado de novo. Opa, é um sinal de alerta, que o câncer pode estar voltando. Tá? Sim. Se você tem câncer, como ele ainda continua na pergunta dele, na família, né? Obviamente, se você tem alguns tipos de câncer, ele tem relação com hereditariedade, certo? Intestino, estômago, né? Vixe, lascou. E é importante prevenir. Tá joia. Vamos dar continuidade, só fazer mais uma perguntinha do YouTube. O pessoal lá tá bombando aí, todo mundo querendo saber. O senhor tá sendo olha, sabatinado, hein? A pergunta da Adriele Alves. Qual é a diferença de radioterapia para quimioterapia? Sim. Bom, eu vou explicar de uma forma bem simples, né, para entender, né? São tratamentos, a quimioterapia e a radioterapia são tratamentos oncológicos e são tratamentos muitas vezes únicos, tá, para uma doença, certo? Às vezes a quimioterapia que é o tratamento definitivo e a radioterapia que é o tratamento definitivo, dependendo do tipo de doença, da localização e como se manifestou, tá? A radioterapia e a quimioterapia podem ser também tratamentos que a gente chama de ou neoadjuvantes ou adjuvantes. Neoadjuvantes quando eles são feitos antes de operar e adjuvantes quando são feitos após a cirurgia, tá? Mas até esse exame, esse diagnóstico sair para ser feita essa cirurgia? Sim, às vezes sim. Às vezes começa antes. Começa antes. Só vou dar uma continuidade para explicar, para não fugir. Ela explicou, a quimioterapia ela é um tratamento sistêmico. O que é um tratamento sistêmico? Você toma uma droga aqui que eu estou dizendo é medicamento, né? Que ele pode ser aplicado por via endovenosa, na veia, ou dentro do sistema nervoso central, ou através de comprimidos, certo? Ou através de injeções intramusculares. E esse medicamento, ele adentra no organismo da pessoa e embebe o organismo por inteiro, certo? Ele é um tratamento sistêmico, tá? Estou explicando de uma forma simples. Você toma a quimioterapia, ela faz efeito no corpo inteiro, vamos dizer. A radioterapia é um tratamento locorregional, certo? Então, como é que funciona? Uma mulher operou um câncer de mama e ela precisa fazer uma radioterapia na axila. O único lugar que vai funcionar esse tratamento é na axila. Esse tratamento não vai funcionar em outro local, certo? Tá? Então, essa é a diferença. A quimioterapia ela atinge o corpo inteiro, ela abrange o corpo inteiro. A radioterapia ela é loco-regional. E a radioterapia ela é feita através de uma queimadura, vamos dizer assim, de uma forma grosseira. Você vai para uma equipe de radioterapeutas, eles localizam
o local da doença, perto do coração, perto da coluna, na cabeça, na próstata, e fazem essa irradiação através de uma queimadura, né, que inclusive queima às vezes, queima a pele ou queima órgãos que estão próximos ao tratamento. Chega interno. Sim, sim. Ter queimadura interna. Sim, é muito comum, por exemplo, na próstata, por exemplo, tem muitos tratamentos de próstata que o único tratamento é a radioterapia. Você faz a radioterapia e o paciente está tratado, está cuidado, e acabou. Depois vai fazer acompanhamento. Só que é clássico na radioterapia, você queima, por exemplo, você queima a próstata, só que na frente da próstata tem o quê? A bexiga. Sim. Atrás da próstata tem o reto. Então, às vezes você faz uma cistite actínica e o paciente fica com aquela bexiga sensível, com quadros de hematúria persistente, entendeu? E às vezes o paciente desenvolve retite actínica, que é uma inflamação do reto, e o paciente tem sangramentos, e precisam fazer cauterizações do reto para evitar esses sangramentos. A Adriele também perguntou, doutor, se tem alguma faixa etária que é mais comum ter o câncer em si. Se tem alguma faixa etária mais perigosa ou não. Existe câncer em todas as fases da vida, tá? Em todas as fases, desde uma criança recém-nascida até um idoso. Hoje eu atendi um paciente de 93 anos de idade que ele está com câncer de estômago. 93 anos? 93. Nossa. E assim, entrando nesse lado do é um assunto pesado, né? É pesado, um assunto chato, né? Mas ele é um assunto muito interessante. Tanto é que tem tanta gente perguntando tanta coisa, talvez não dê tempo de perguntar tudo que está entrando aqui, né? Eu vou dar continuidade aqui, doutor, em algumas das perguntas que já foram feitas durante a semana para a gente. Tá? Uma delas que as pessoas gostariam de saber é com quais exames é mais fácil para você diagnosticar o câncer, né? Ou que o tumor seja maligno ou benigno. De uma certa forma, a definição de tumor ser maligno ou não, o diagnóstico é feito através de biópsia. Sempre a biópsia é um mandatório. Seja uma biópsia de uma ferida na pele, seja uma biópsia de uma ferida na língua, seja uma úlcera que esteja dentro do seu estômago, seja, por exemplo, uma lesão vegetante, né, que esteja dentro do seu intestino, certo? Ou seja, uma lesão no osso da sua coluna. Todas essas, esse final definidor é através do laudo histopatológico ou da imunohistoquímica, que é feita através de uma biópsia, certo? Agora, tem que ser feita a biópsia. Na maioria, os cânceres só são tratados e colocados em protocolos de quimioterapia e radioterapia quando tem biópsia, certo? Senão eles não entram em tratamento. Para você colocar, você tem que ter o diagnóstico e o laudo histopatológico. Através dos exames, são inúmeros exames que nós temos. Vou dar um exemplo. A endoscopia digestiva alta, por exemplo, ela é o exame padrão ouro para diagnosticar um câncer de esôfago, estômago e primeira e segunda porção do duodeno, certo? Nem a tomografia e a ressonância são tão boas quanto a endoscopia, mas em contrapartida, a tomografia ela diagnostica um câncer de fígado, de rim ou de pâncreas, coisa que a endoscopia digestiva alta não faz. A colonoscopia, por exemplo, é o padrão ouro para se identificar o câncer de intestino, certo? Ao passo que a tomografia pode identificar? Pode. Às vezes, quando uma doença é muito avançada, ou mesmo não avançada, entendeu? O médico que faz o laudo, ele é um cara bom, ele consegue enxergar, ele às vezes vê uma alteração dentro do intestino que é sugestiva de câncer. E aí, através disso, você dá a sequência, que é a colonoscopia, quando possível. Tem casos, por exemplo, que tem pacientes que obstruem o intestino e não são pacientes que são indicados fazer colonoscopia, porque está com o intestino obstruído. Qual que é a opção? É você fazer uma tomografia. A tomografia, às vezes, vai sugerir tumor vegetante do sigmoide, certo? Nesse caso, a gente dispensa o uso de uma biópsia
porque nós estamos tendo um diagnóstico obstrutivo. Então a gente tem que desobstruir, fazer uma cirurgia desobstrutiva. E isso nos dá o direito de fazer uma cirurgia, no caso a retirada desse segmento do intestino, para mandar depois para fazer o diagnóstico histopatológico. Isto não é comum, mas pode ser feito. Existe o PET scan, que é uma, entre aspas, é uma tomografia do corpo inteiro. Que nós não temos em Marília. Não temos, temos em Bauru. Só hoje, Bauru mais próximo é Bauru. Hoje eu atendi um paciente que eu pedi um PET scan. Ele veio com uma alteração de o marcador tumoral do CEA, que eu falei. Sim. E esse paciente fez endoscopia, colonoscopia, tomografia e persistiu com essa alteração. Aí eu pedi. O PET scan ele é um exame feito com a glicose radioativa, é aplicado na veia do paciente uma glicose, e essa glicose ela vai se fixar, o açúcar, né, ele vai em tecidos onde estão em atividade. Então, por exemplo, se você tem um câncer que esteja no fígado, uma lesão no fígado, ele vai se concentrar e corar no fígado, que é o tumor, ele geralmente é hipermetabólico, ele tem uma atividade muito alta de criação e morte celular. Então ali o tumor ele é muito vascularizado, então vai muito vaso sanguíneo para o tumor. E isso faz com que essa glicose se fixe e quando o paciente é escaneado, né, aí mostra. Aparece as regiões, da mesma forma que se tiver em outros lugares, nos ossos, na mama, na cabeça, no encéfalo, vai aparecendo. Hoje esse paciente que eu pedi, só para você ter ideia da sensibilidade, não veio com nenhuma captação sugestiva de câncer, mas veio com uma captação na nádega dele, uma bolinha. E aí estava escrito lá, sugiro avaliação. O médico que fez o PET scan falou isso, me mandou lá, sugiro que você avalie. Aí eu perguntei para ele, o senhor tem uma bolinha na nádega assim? Ele virou e falou, tenho sim, é um cisto. Ele tinha um cisto sebáceo, né, que a gente chama de cisto sebáceo, mas chama cisto epidermoide, na verdade, e era um cisto que estava infectado na época que ele fez o PET scan, e tinha drenado o pulso, entendeu? Então, onde tem atividade... Concentrou mais ali. Concentrou ali e corou, foi o único lugar que corou. Olha só. Mas é um cisto, não tinha nada a ver. Menos mal. Eu tenho um amigo meu próximo, que ele tá com linfoma, né, e ele precisou fazer o PET scan e tudo mais. Ele diz que ele não tinha nada clínico, que foi do nada, né? Que assim, começou com uma dor na virilha, que aí quando ele foi atrás já estava avançado. Sim, é importante nós falarmos em síndromes paraneoplásicas. Uhum. Síndromes é um conjunto de sinais e sintomas que qualquer doença pode dar. Por exemplo, o câncer, nós estamos falando no câncer, tem alguns sintomas que são assim, informações que são dadas à distância de onde a doença está. Como, por exemplo, o linfoma, ele tem algumas características. Quais são? O paciente tem quadros de febre recorrente, febrículas, isso daí se estende por 30, 40, 60 dias, coceira no corpo, sudorese, né, que é aquele suor intenso à noite, né, emagrecimento, tá? Então essas coisas são sugestivas de que algo pode estar acontecendo. Porém, o linfoma, de uma certa forma, ele pode se manifestar em qualquer órgão, certo? Que tenha tecido linfóide. Sim, sim. Então, o que acontece? Nesse caso, ele teve uma dor na virilha, ele pode ter tido, eu não sei, né, onde o órgão que ele teve, né, mas se ele se desenvolveu nos gânglios linfáticos dele, foi, né, geralmente foi diagnosticado porque isso aí aumentou de volume. Ele deve ter sentido que o quê? Que sentiu uma íngua, que é o que o pessoal geralmente fala. É isso mesmo. Todos nós temos as ínguas são gânglios linfáticos, todos nós possuímos o sistema de defesa chamado sistema linfático, que transporta linfa. Todos nós temos. Eles são infinitos, é uma rede comunicante da cabeça aos pés, que é normal ter. Entretanto, quando ela tem algum tipo de doença, uma delas é o linfoma, ela aumenta de volume, cresce, entendeu? E geralmente é difícil ter dor, tá? É difícil ter dor. Mas pode sim dar. É um amigo até em comum, né, Joe? E realmente isso, ele tinha ínguas na virilha, no pescoço. Né? As ínguas no linfoma pode se manifestar com ínguas generalizadas, né?
que a gente chama doença acima ou abaixo do diafragma, né? Ou doenças localizadas, né? Tem pessoas que às vezes desenvolvem uma íngua na axila e nenhum outro lugar mais do corpo. Né? Olha só que interessante, né? A Leilane Camargo, ela está fazendo uma pergunta aqui, que essa daqui eu acho que o senhor estava quase entrando também no assunto. É uma mancha, quando dá mancha no colo do útero, é um indicativo de um câncer? Então, assim como aquelas manchas que dão no céu da boca. Sim. Né? O câncer, a manifestação clínica, o jeito que você olha o câncer pode ser de várias formas. Pode ser uma mancha enegrecida na pele, pode ser uma ferida, uma úlcera, como se fosse um vulcão. Pode ser através de uma massa, que a gente chama de massa, que é aquele efeito de proliferação celular. E no caso dela aí, Leilane, ela falou do colo do útero. O colo do útero, por exemplo, em se falar de mancha, é muito assim difícil da gente dar um parecer. O que acontece? No colo do útero, quando o médico avalia, ele faz um teste, né? Tem uns testes de Schiller, né? Que usa o iodo para poder verificar se tem, por exemplo, áreas que captam um não iodo, né? Schiller positivo, iodo negativo, enfim. E aí o médico olha isso e a área que o médico vê, geralmente são áreas de leucoplasia. Leucoplasia são áreas de células brancas, entendeu? De células que se empalidecem. Essa área é uma área suspeita da atividade do colo uterino estar com displasia. E é nessa área que às vezes o médico, através do microscópio, vai fazer biópsia do colo do útero. Tá. Uau, interessantíssimo. Sobre o PET scan, doutor, o SUS cobre? Sim, tem as indicações, como eu te falei, tem as indicações, tem as documentações necessárias e você tem que fazer um relatório para você enquadrar na necessidade do exame. E o senhor sabe por que não ter em Marília ou não tem nenhum lugar especializado, não tem... Ou não tem nada, tipo, não tem a máquina mesmo? Porque não tem a máquina, mas é um lugar que cabe com certeza sim um PET scan, porque nós temos hospitais aqui que operam câncer, né? Não só a Santa Casa, como a Unimar, como o HC e o Materno Infantil, todos eles operam e infelizmente quando as pessoas precisam, elas precisam se deslocar até Bauru, não é uma grande distância, mas é alguma coisa desfavorável. Doutor, após a cura, né, de um câncer, a pessoa foi lá, fez a cirurgia, tal, passou aquele tempo está diagnosticado como curado. Pode ter novamente uma recidiva? Bom, existe vamos dizer assim, não é uma regra, mas existe um tempo considerado 5 anos sem doença livre do câncer. Mas eu já vi pacientes depois de 5 anos haver recidiva do câncer, tá? Ou recidiva do câncer ou um outro tipo de câncer. Semana passada eu atendi uma mulher, 70 anos, que ela tinha operado de câncer há mais ou menos 10 anos. Ela voltou agora com câncer de estômago. Mas era no estômago? Não, também era em outro lugar? Era um câncer lugar de mama que ela tratou há 10 anos. Entendi. Ela ficou curada. E agora ela começou a ter outros sintomas e fizemos diagnóstico de câncer de estômago nela. Então é comum, então... Pode haver recidiva, sim. Eu vou dizer também novamente, né, com propriedade, porque minha mãe ela também teve, né, o de mama, como eu falei, e pós 5 anos apareceu nos ossos, né, apareceu uma metástase óssea. Então, 5 anos depois, né, o senhor falou da data, voltou isso na minha mente. Qualquer exame, tempo, né? Mesmo as pessoas falam assim, mas eu fiz o PET scan, e o PET scan tá normal, e eu tanto tempo sem... Nós estamos falando de situações que fogem aos olhos até de um microscópio. Sim. Né? Às vezes a célula que está doente, ela fica em estado lá quiescente, né, que é dormindo, durante anos, durante meses. E não existe nenhum exame que consiga captá-la. Até porque ela não está em atividade, ela está... E às vezes está quieta. E depois de um certo tempo a pessoa desenvolve uma baixa de resistência e
acaba essa célula se multiplicando, evoluindo e transformando na recidiva. Tem como prevenir? Todo paciente que é oncológico, eles acompanham no mínimo 5 anos no serviço de oncologia, tá? Essa é a regra. E eu posso dizer que na Santa Casa, né, as meninas fazem busca ativa. Às vezes tem pacientes, às vezes que desistem, às vezes tem pacientes que por questões culturais, por questões financeiras ou questões até pessoais de depressão, acabam fugindo um pouco do tratamento. Não é comum. Às vezes o pessoal valoriza muito. Eu posso dizer, na Santa Casa, onde eu trabalho, o pessoal valoriza muito o trabalho que é feito lá na oncologia. Que eu posso falar, o trabalho lá dentro é um trabalho bem sério e é difícil alguém fugir, mas são 5 anos geralmente de padrão para acompanhamento. Após 5 anos a pessoa ela é considerada como curada, mas de uma certa forma é sempre importante ter assim, você mostrar para aquele paciente que existe a possibilidade de voltar. Eu tenho um caso também da minha avó, que foi no intestino e ela fez o acompanhamento exatamente na Santa Casa por 5 anos. Hoje ela tem 83 anos, não rescindiu mais, graças a Deus, e foi muito bem assistida, muito bem assistida. Esses casos assim mais complexos com relação às recidivas, né? Quando volta o câncer, né? Vou falar também mais um caso da família. Todo mundo tem casos na família, todo né? mundo tem. A gente tem que aproveitar o médico aqui, né, gente? Vamos lá. Eu tenho uma irmã que está fazendo tratamento, né? Ela teve um câncer de colo de útero e tal, e ela fez o tratamento, foi para Barretos e tal. Ela está tratando ainda, né? Ela estava com medo disso ter ido para outros lugares e tal. Graças a Deus ela está bem. Hoje, o centro de tratamento para o câncer, qual é o melhor hoje, o mais completo? Tem ou ainda é espalhado para tratamentos em geral do câncer? Olha, vamos considerar que um local de tratamento para câncer completo, ele tem que constar com todas as armas possíveis, certo? Correto. Desde um canivete até uma bomba atômica, vamos dizer assim, certo? Então, por exemplo, tem centros como em São Paulo, Sírio-Libanês, o Albert Einstein, entendeu? Que as equipes, elas estão extremamente completas. Então, por exemplo, lá você tem o PET scan, você tem cirurgias radioguiadas, que são cirurgias, por exemplo, que você faz uma queimadura de uma metástase guiada. Como, por exemplo, eu participei uma vez aqui de um paciente que veio aqui para Marília e veio uma equipe, né, de lá para fazer esse paciente. Esse paciente tinha 2 metástases hepáticas e foi indicado fazer essa radiocirurgia. Então, o paciente é anestesiado, né, você coloca agulhas, né, vamos dizer assim, né, catéteres, que eles chegam até o local do tumor, que é visto através de uma radioscopia, através de um raio-x dinâmico. Como se fosse um cateterismo, né? Exatamente. Você acha esse tumor e a ponta desse catéter, ela funciona como um emissor de calor e ela vai queimando isso. Então, os centros mais equipados, entendeu? Eu não os conheço, entendeu? Eu sei que esses que eu falei em São Paulo são extremamente, né? O próprio INCA também, né? Instituto Nacional do Câncer no Rio também é bem equipado. Interessante. Me perdoe. Eu me perdoo. Pode falar, John. Eu ia perguntar sobre o Hospital de Barretos, o Hospital do Amor, né? A gente sabe que lá é muito completo também. Eu já fui levar pacientes, né? Eu trabalho numa outra empresa de transporte de paciente em ambulância e a gente já foi levar pacientes para lá. É gigantesco aquele lugar. É uma coisa fora do comum. Olha, eu conheço muito pouco lá. Eu fui fazer um curso, né, de 2 cursos de endoscopia digestiva alta lá, né, no IRCAD, né, que é o centro deles lá, mas o hospital em si eu não conheço, mas é grande. Eu sei que tem as alas, né, que muitas delas foram feitas por artistas, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, né, como todo local tem o seu limite, tem a sua capacidade de atendimento, né. Hoje, né, o tratamento SUS deles lá não é um tratamento tão rápido não, em virtude de muitas pessoas procurarem e acreditarem que lá é o único local que tem esse tipo de tratamento, e não é. Tá? Existem outros locais que fazem um tratamento que da mesma forma
e com um pouco mais de rapidez até. Quando é considerado um câncer paliativo? O tratamento Então, do câncer paliativo. Quando é considerado assim já paliativo? bom, aí nós precisamos de individualizar algumas situações, como por exemplo, quando você fala paliativo, significa que você vai cuidar da pessoa, do bem-estar dela, Sim. e das situações e condições mínimas de vida, que eu chamo de não sentir sede, não sentir fome, não sentir dor e não sentir falta de ar. Essas 4 situações básicas são as situações principalmente de paliação, que elas são individualizadas para cada tipo de doença. Pode ser numa criança, pode ser num jovem, pode ser num adulto ou num idoso, dependendo da evolução do tumor. Aqui, por exemplo, eu peguei um paciente de 93 anos que está com um câncer de estômago. A família me perguntou o que deveria ser feito. Eu conversei com a família e expliquei que, diante da idade dela e das várias doenças, ela já teve há 15 anos atrás 2 stents, é diabética, é hipertensa, tem marca-passo. Então, assim, uma paciente dessa... Muita comorbidade. É muita doença. Para você expô-la a uma condição de cirurgia, para você dar o que para ela? Quantos anos de sobrevida? Né? Lógico que isso daí varia muito de médico para médico, de família para família, de paciente para paciente. Tem alguns pacientes, entretanto, mesmo jovens, eles apresentam doenças extremamente agressivas. Como, por exemplo, tem doentes, uma vez eu peguei uma moça de 33 anos, mais ou menos, com câncer de estômago. É tão agressivo o tumor que nós operamos essa paciente, tinha indicação de cirurgia, principalmente que estava obstruído o estômago dela. Nós operamos, ela ficou no hospital durante 20 dias, ela obstruiu novamente depois da cirurgia, eu reabri, ela já tinha metástase, já dentro da barriga. É a pérola, doutor. Entendeu? Não lembro. Assim, ou seja... porque tem uma... Ela estava grávida. Essa moça, entendeu? Ela praticamente assim, ela ficou em tratamento paliativo, porque não tinha mais o que fazer. Né? Então, assim, depende da idade. O tratamento paliativo ele tem que ser muito bem conversado, muito bem estudado, né? Para você não chegar nesse ponto, e você não cometer injustiças com o paciente. Sim. Né? Para você poder dar para ele, eu costumo explicar o seguinte para as famílias: nós não podemos ser egoístas e não podemos promover continuidade de sofrimento. Dignidade. Nós não podemos dar para o paciente chances dele sofrer mais. Porque cada passo que você vai dando, muitas vezes você vai dando passos que geram o que para o paciente? Aumento não de sobrevida, de sofrimento. E eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes o fazer é nada fazer. Nada fazer no seguinte sentido, de você não gerar mais sofrimento. Dá sim condições de saúde, de carinho e de amor. Suporte, né? Tem mais perguntas aí? Deixa eu ver aqui. Tem tantas perguntas. Tem, nossa, hoje o chat a coisa foi bem bacana. Ó, o Matheus Ferreira está perguntando: o câncer é hereditário? Sim, também é. É um dos fatores, como eu já falei, o câncer é hereditário, sim. Matheus Ferreira Rodrigues. Tem algumas doenças, eu vou dar o exemplo aqui do câncer de intestino, né, do intestino grosso. Tem pacientes que desenvolvem síndromes polipoides, que são, na maioria das vezes, o câncer ele é formado através do intestino, né, ele é formado através de pólipos, que são pequenas verruguinhas que se formam no intestino. Muitas delas nascem benignas e ao andar da carruagem elas perdem o caminho da benignidade e começam a se transformar num câncer. Eles vão ficando com displasia epitelial de alto grau até formar o câncer. Tem famílias que a família inteira tem. Então tem pessoas que a gente indica a família inteira fazer a colonoscopia para poder diagnosticar. E tem pacientes que fazem e a família inteira está com pólipo. Às vezes pólipo, vai retirando os pólipos, às vezes já com câncer e não sabia e vai operando. Tem várias pessoas. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Tá?
Joe, quer falar dos nossos parceiros? Pra gente fazer a dinâmica nova. Hoje tem uma coisa bem bacana. A gente vai estrear com o doutor. Uma nova dinâmica pro finalzinho, tá? Mas é isso aí, gente. Vamos estar quase no finalzinho. Quase. Mesmo assim, a gente já quer ainda continuar agradecendo, né, aos nossos queridos patrocinadores, as pessoas que estão deixando a gente sonhar e fazer isso tudo aqui acontecer. Trazendo pessoas como o Dr. Rafu para poder estar conversando e debatendo vários assuntos aqui com a gente, tá bom? Supermercado Kimura, da Maria Kimura e Sayuri Kimura, muito obrigado por vocês estarem colaborando com a gente nesse nosso sonho, né? O Supermercado Kimura aberto então de segunda a sábado, das 7 às 8 da manhã, às 8 da noite, e aos domingos das 7 da manhã às 13 da tarde, com uma excelência em qualidade, vou falar para vocês. E aos domingos, o melhor assado que você vai encontrar na região é ali, Supermercado Kimura. Carnes assadas, frango, linguicinha, aquela linguicinha, aquele bacon, aquela panceta. Meus amigos, eu sou fã. MJ Gráficas, especialistas em materiais gráficos, marketing digital, criações de logotipos, sites e muito mais. Procurem a MJ Gráficas no 014 99678 7208. Beleza, gente? Tá passando na telinha aí, não deixem de procurar MJ Gráfica. A Liderar Cursos, né, hoje conta com mais de 200 cursos, é uma plataforma online com diversos cursos na área da saúde, né? Você quer se aperfeiçoar naquilo que você já faz dentro da sua área, sendo da enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, tem para médico, tem para tudo, mais de 200 cursos online que você pode fazer e ele todos os seus sumiu a palavra. Seus certificados são reconhecidos nacionalmente, tá bom? E a Cutelaria Marília, facas artesanais, facas de excelência em qualidade, com o melhor do aço, que vocês já conhecem, vocês sabem. Alguns aqui até conhecem bem, até demais, né? Cutelaria Marília, com especializada em facas para cozinha, facas de churrasco, faca para caça e pesca, camping, o que você quiser. Na dinâmica que você quiser, a Cutelaria Marília, é só chegar lá e falar comigo que eu vou fazer para você o melhor. Tá bom? Potira Bolos, obrigado Potira Bolos, né? Bolos de aniversário para festas, bolos temáticos, bolos do jeito que você quer. Aquele bolo caprichado para o seu aniversário, para a sua festa, para fazer aquela surpresa para o namorado, bolos de todos os tipos temáticos que você precisar e querer, diferenciado tá lá. Bolos com a Potira Bolos, tá bom? Aqueles bolos de pote gostoso, bem caprichado, ela também faz. Então o telefone tá passando aí na tela também, é o 998167358, @Potira Bolos. Então, doutor, a gente vai estrear uma dinâmica hoje com o senhor. É rapidinho. É rápido, é jogo rápido. Chama anamnese. Eu vou falar uma palavra e o senhor vai me falar a primeira palavra que vem na sua mente. É um bate-bola, correndo. Pego de surpresa. Eu sou meio tímido, hein? Não, é só falar a primeira palavra que vem na mente. Medicina. Cirurgia. Coração. Família. Paciente. Salvar sempre. Um sonho. Eu tenho o meu maior sonho já foi realizado, que é ter minha família. João. Pedro, meu filho. Dr. Rafu. Uma pessoa simples e solista, eu acredito. Então a gente vai agradecer. Muito obrigada pela... ele tá emocionado. Muito obrigada, então, por senhor ter participado, ter sido solícito com a gente, por fazer parte aqui desse sonho que a gente tá realizando, né, Joe? Por ter passado esse monte de informação, esse monte de conhecimento. Foi muito bom o bate-papo hoje com o senhor. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Joe, por mais essa noite, por mais esse plantão. É isso aí. E agradecer a galera que está assistindo a gente no Instagram e YouTube. Lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal do YouTube, SOS Enfermagem. E até terça-feira, às 20h30, aqui. Eu deixei umas fotinhas
no final para passar sobre o Dr. Rafu, quem ele é, né? Eu conheço o Dr. Rafu particularmente e que ele falou sobre ele. Que É ele exatamente simples, isso. É realmente. Ele é uma pessoa simples, dedicada, trabalhadora. Né? Ah lá, gente, Esse olha é o João, esse é o João, filho gente. dele, né? Ah Dr. lá, Alexandre gente, o também tá aqui. João. Que tem faca da cutelaria, hein? Só agradecer muito a presença do senhor. Muito obrigado por ter. Dá um tchau pra galera, aí. João. Fala Vai lá. um pouquinho pra gente, né, sobre a sua vida, sobre o que o senhor faz no dia a dia. Eu sabia que o senhor não ia ter problema nenhum em responder, porque seu cotidiano é esse aí, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que tenho que lhes agradecer da oportunidade, da confiança de me trazer aqui no programa e dizer para vocês que assim, que o assunto é extenso, ele é um assunto bastante complexo. Eu amo o que eu faço e, como eu vou dizer para você, voltando um pouquinho ao assunto, a hora que você fez a dinâmica da medicina, eu posso falar da mesma forma que a sua especialidade, que é a enfermagem, entendeu? Tem que amar, tem que gostar muito, assim como tudo que você faz, né? Quando você faz com bastante amor, acaba virando, na verdade, né, uma coisa boa. Quem que é esse menino lindo? No YouTube estão pedindo aqui, Com ó, peixão. chame a esposa. Ah lá. Vem. Não tô mentindo, tá aqui, ó. Vem aqui. No YouTube. Olha lá o Chame a João, esposa. gente, que coisa linda. Olha aí. Ó o João, o doutor. Vem aqui com a gente. Olha lá a Olha lá, esposa. a esposa. Olha lá, no SAMU. Ai, que lindo. Obrigado, família. Então, Muito gente, obrigado. é isso. Nós que temos que agradecer. Eu fico lisonjeado e, como eu te falei, você perguntou o maior sonho. Esses É dois isso são aqui, meus é o maior sonho. Ai, que Aê. lindo! Tchau, gente. gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Beijo. Até o próximo plantão.